Rádio França Internacional. Bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Hoje é sexta-feira, dia do nosso magazine de desporto de Marco Martins. Mas já de imediato o convidado de Rui Martins sobre o Festival de Cinema de Locarno, que está a decorrer desde esta quarta-feira e que se prolonga até 13 de agosto. Este ano foram selecionados 5 filmes portugueses, incluindo um na competição internacional, a mostra mais prestigiada do festival. Trata-se do filme Nação Valente, que fala sobre o fim do colonialismo português em Angola. O realizador do filme, Carlos Conceição, foi o entrevistado do nosso correspondente na Suíça, Rui Martins. Convidado. Nós estamos com o cineasta Carlos Conceição do filme Nação Valente, que acabou de ser apresentado aqui no Festival Internacional de Cinema de Locarno. E houve aplausos. E é um filme que realmente, como coloquei num pequeno comentário, ele enche de emoção. Você não sai como você entrou, você sai emocionado desse filme. Esse filme te levanta muitas questões, e isso é muito importante. Como disse num outro comentário, não basta só emoção, mas emoção piegas não vale. Tem que ser emoção que faz pensar, emoção que mexe com o cérebro, que mexe com os sentimentos e que te faz realmente indagar sobre o futuro da humanidade. Carlos Conceição, seu filme é uma parábola, então nos fale, porque eu deixei para os ouvintes isso, que o Carlos Conceição vai nos contar tudo. Antes de mais, creio que sim, o filme é uma parábola e penso que é uma parábola sobre o presente, que usa o passado como instrumento para convidar o espectador a refletir sobre se as ideias que nós gostamos de pensar que estão ultrapassadas estarão realmente ultrapassadas, porque nós temos no mundo inteiro uma espécie de ressurgir cíclico de ideias velhas que provavelmente não são constantes, não são as mesmas, mas que são sempre contraproducentes, são sempre contra-revolucionárias, são sempre contra-evolutivas. E, no entanto, elas aparecem outra vez. E a minha principal ambição com este filme é a de convidar o espectador a pensar essas questões à luz do presente, quando toda a gente pensa que essas ideias já não fazem parte do nosso dia-a-dia ou que as pessoas já compreenderam que elas não deviam fazer parte do dia-a-dia. Até que ponto é que elas são aceitáveis ainda num contexto do presente? Até que ponto é que elas são possíveis? E nessa mutação constante do mundo, mas que ao mesmo tempo termina sempre no mesmo lugar, uma constante são as guerras. Sim, as guerras parecem sempre uma consequência e acabam por ser depois a causa de novos pensamentos, mas as consequências das ideias antigas e dessa constante batalha de ideologias, né, que parece que comanda toda a existência das pessoas, e, infelizmente. Você saiu do ano de 1974 e de repente nós estamos em 2022. Como é que você fez essa transposição? Eu penso que há uma transição no filme, uma provocação histórico-temporal, digamos assim, que serve justamente para convidar o espectador contemporâneo a questionar se as ideias velhas do passado estarão realmente erradicadas no presente. Esse é todo o motor do filme, toda a dinâmica do filme está construída nesse sentido, que é quando nós nos habituamos a ver uma narrativa à luz de uma determinada época. Nós sabemos que estamos a ver uma história que se passa em Angola em 1974, portanto há muitos pensamentos que nós não questionamos porque sabemos que eles pertencem ao passado. Mas será que nós queremos assumir que eles ainda pertencem ao presente? É isso que eu quero que o meu filme faça, que convide as pessoas a ter essa reflexão, a pensar sobre isso. Porque é verdade que essas ideias não estão ultrapassadas, essas ideias ainda matam pessoas, essas ideias antigas e discriminatórias da ditadura do passado, do fascismo, ainda matam pessoas hoje. E muitas vezes se diz que é importante seguir em frente, virar a página, não falar do que está para trás, não perpetuar estas narrativas. Eu acho o oposto. Nós precisamos de perceber porquê que essas ideias ainda existem hoje e qual é o tempo de antena que elas têm para prevalecer. E você
andou lá naquelas terras, aquela lama lá do rio, você está talvez andando em areia movediça, porque o teu filme ele vai levantar uma questão, direita e esquerda. E você pode ser pichado, por colocar justamente em questão e como uma nação valente, a questão da descolonização, o fim do colonialismo. Você sentiu isso, quer dizer, quando você partiu para essa aventura, você sentiu. Eu senti isso todos os dias na minha vida, desde que nasci. Sinto isso muito vivo no discurso da direita. Sinto que não houve uma descolonização completa da cabeça das pessoas e creio que a descolonização era obrigatória no momento em que aconteceu, como continua a ser. O que me impressiona é que a descolonização não tenha sido completa, que não tenha sido absoluta, que haja pessoas que ainda preservam esses ideais e que defendam o tempo antigo, por exemplo. Atenção, defender o tempo antigo é demasiado lato. O que eu quero dizer com isto é que defendam extremismos de nacionalismo, ideais extremistas de extrema-direita, a maioria das vezes que envolvem discriminação, baseada em género, em cor da pele, em instrução, em uma porção de coisas na orientação sexual, uma porção de coisas que as gerações mais novas já estão completamente fora dessas matemáticas, já têm uma abordagem muito diferente e uma frescura muito maior de visão dessas ideias, mas ao mesmo tempo começam ultimamente a surgir tabus em relação a certos assuntos, que é uma espécie de contra-reação quando os discursos são totalmente desconstruídos e oportunamente desconstruídos. Começa a surgir uma porção de proibições em relação ao que dizer e a como dizer. E eu penso que isso é o início de um outro ciclo. Pode ser, se não tivermos cuidado. Portanto, eu espero que o meu filme sirva realmente não apenas para estimular essa discussão, mas também para sublinhar uma ideia, que é de que nenhuma colonização tem qualquer desculpa na medida em que essas microcolonizações que existem culturalmente, hoje em dia já não se trata de ocupar ilegalmente o território de outras pessoas, apenas trata-se também de ocupar as cabeças, as mentes das pessoas com tabus, com ideias morais novas, com novas ideias sobre abordagens de temas, talvez sobre produtos industriais, o materialismo. Tudo isso é uma espécie de colonização. E eu penso que nós temos de estar sempre alerta, nós, os humanos em geral, devemos estar sempre alerta para tudo aquilo que acontece nas nossas culturas em relação ao que é cíclico, ao que regressa, ao que se reinventa, ao que surge de novo, para não abrir portas a retrocesso. Acho que o pior que pode acontecer é retrocesso civilizacional. É importante que todas as culturas façam o impossível para que não exista retrocesso civilizacional, que toda a evolução seja positiva, progressiva, no sentido da liberação, no sentido de encontrar um equilíbrio finalmente, que parece sempre impossível de encontrar, isso parece estar por trás das guerras e de tudo isso. No seu filme aparece uma mulher e que ela tem um nome sugestivo, Apolônia. Vamos falar agora de Apolônia. Apolônia era uma personagem da mitologia, era uma figura simbólica, porque no filme ela faz um outro papel. Você explica aí, eu não vou falar. Bom, eu penso que o que eu queria fazer era uma personagem quase de tragédia grega, uma personagem épica que na tragédia grega estas protagonistas como Eletra, Hécuba, são figuras que trazem transcendência, que trazem transformação, que têm muitas vezes são eticamente ambíguas, moralmente ambíguas e são elas que são as responsáveis pela iluminação de uma ideia, pelo esclarecimento de um problema. Não falo especificamente das duas que citei, mas deste género de heroína, de Helena. É? O que eu queria com esta personagem era que ela fosse uma mulher capaz de um pragmatismo muito palpável, muito concreto e que fosse tudo menos uma santa, que fosse uma mulher de carne e osso, uma mulher falível, uma mulher com as suas amarguras, com as suas perdas, e que fosse ela que trazia finalmente a verdade e a luz e o caminho para fora. E
A Polónia pareceu-me um nome apropriado porque não tenho a certeza de conhecer toda a etimologia da palavra e nem do nome, mas sei que a Polónia foi uma mártir cristã, católica em particular, que foi torturada e que ficou sem dentes, tiraram-lhe todos os dentes e por isso mesmo ela é a padroeira dos dentistas. E pronto, ela sendo uma mulher melancólica no filme, ela também é aquela que é capaz de ser embaixadora do sorriso, não é? E de trazer essa luz, esse caminho. Tá ótimo, então, Carlos Conceição. Apenas eu vou completar que no filme ela é uma prostituta. Mas aqui é a Rádio França Internacional, diretamente de Locarno, onde se realiza o Festival Internacional do Cinema.